Com apenas 10 anos, Ana olhou para o pai, que virava o rosto para a janela, evitando qualquer contato visual. Fazia 3 anos que Carlos Silva não movia as pernas, desde o dia em que descobriu que a empresa familiar estava falida. "Menino, sai da frente do carro", Ana gritou com impaciência, ligando o motor. "Dona, por favor, só me escuta um minutinho", o garoto insistiu, colocando as mãos pequenas e sujas no vidro. "Sei que o senhor não coge quebrado nas pernas. Sei que ele parou de andar porque ficou muito triste." Ana congelou. Aquela informação não estava nos jornais. Os médicos foram claros, não havia lesão física que justificasse a paralisia. Carlos simplesmente perdeu a vontade de caminhar após descobrir que seu sócio, Paulo Ribeiro, desviou milhões da construtora que levava o nome da família. "Como você sabe disso?", Ana perguntou, baixando o vidro. "Meu avô era fisioterapeuta, morava aqui na comunidade antes de partir. Ele me ensinou que, às vezes, as pessoas param de andar não porque não conseguem, mas porque não querem mais tentar." Carlos finalmente olhou para o menino, seus olhos castanhos encontrando os olhos escuros e brilhantes da criança. "E você acha que pode resolver o que os melhores médicos de São Paulo não conseguiram?", Ana questionou, mas algo na voz do garoto a fazia hesitar. "Não vou prometer milagre, dona, mas posso tentar. Meu avô me deixou uns exercícios que ele fazia com as pessoas. Custa nada experimentar." Ana olhou para o pai, que, pela primeira vez em meses, demonstrou interesse. Carlos acenou levemente com a cabeça. "Qual é seu nome, menino?" "Lucas, dona. Moro ali na comunidade do Morro da Esperança." Ana conhecia o lugar, uma favela nos arredores de Recife, onde crescerá antes de o pai construir o império da construção. Fazia décadas que não pisava lá. "Tá bom, Lucas, você pode vir na nossa casa amanhã de manhã, mas só uma vez, entendeu?" O rosto do menino se iluminou com um sorriso que revelava alguns dentes faltando. "Muito obrigado, dona. O senhor vai ver que vai dar certo." No dia seguinte, Ana esperava na sala da mansão quando a empregada, Beatriz, avisou que havia um menino na porta dos fundos. "Dona Ana, tem uma criança suja pedindo para entrar." "Falei que a senhora não recebe pedintes." "Deixa ele entrar, Beatriz, é o menino que conversamos ontem." Beatriz voltou com Lucas, que carregava uma sacola de pano velha e parecia ainda menor dentro da casa luxuosa. "Bom dia, Dona Ana, trouxe as coisas do meu avô", Lucas disse, levantando a sacola. "Que tipo de coisas?" Lucas abriu a sacola e tirou objetos estranhos, pedaços de madeira, cordas, algumas bolas de borracha e um caderno velho. "São os equipamentos que meu avô usava. Ele dizia que não precisava de coisa cara para ajudar as pessoas." Ana conduziu Lucas até o quarto do pai, no térreo adaptado após o acidente. Carlos estava na cama, olhando pro teto. "Pai, o Lucas veio fazer os exercícios." "Bom dia, seu Carlos", Lucas cumprimentou com respeito. "O senhor tá pronto para começar?" Carlos virou-se para olhar o menino, e algo em seus olhos mudou, talvez pela simplicidade ou sinceridade. Ele acenou positivamente. Lucas começou explicando exercícios simples de respiração, depois movimentação dos braços, falando com uma naturalidade impressionante para alguém tão jovem. "Meu avô sempre dizia que, quando a gente fica muito triste, esquece que tem um corpo, aí o corpo também esquece como funcionar." Durante 2 horas, Lucas guiou Carlos através de movimentos gentis, massageando suas pernas com técnicas que pareciam profissionais. Sentiu um formigamento, Carlos sussurrou, a primeira coisa que disse em dias. "Isso é bom, seu Carlos, quer dizer que tá acordando." Quando a sessão terminou, Ana acompanhou Lucas até a porta. "Lucas, onde você mora exatamente?" "Na rua, dona, moro com outros meninos debaixo do viaduto." Ana sentiu o peito apertar. Aquele menino, que trouxe esperança ao pai, vivia nas ruas. "E sua família?" "Não tenho mais, dona. Minha mãe partiu quando eu tinha 6 anos, foi quando fui morar com meu avô. Ele me ensinou tudo o que sei, mas partiu no último ano."
O uso da palavra partir em vez de morrer tocou Ana de forma inexplicável. Você pode voltar amanhã? Posso sim, dona Ana, vou cuidar bem do seu pai. Caro ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, nas semanas seguintes, Lucas passou a visitar a mansão diariamente, sempre no mesmo horário, carregando sua sacola de ferramentas improvisadas. Beatriz, inicialmente resistente, começou a deixar lanches na cozinha pro menino. Durante as sessões, Lucas contava histórias de superação da comunidade, como Dona Clara, que voltou a andar após um derrame, ou seu José, que recuperou o movimento das mãos após um acidente. Meu avô dizia que o corpo da gente é igual a uma plantinha, se a gente não cuidar, não regar, ela murcha, mas, se cuidar direitinho, ela sempre pode brotar de novo. Carlos começou a demonstrar pequenos movimentos nos pés, primeiro apenas os dedos, depois tremores nos tornozelos. Ana observava com esperança e incredulidade. Como você aprendeu tudo isso, Lucas? Ela perguntou um dia. Ficava olhando meu avô trabalhar. Ele não sabia ler nem escrever, mas tinha jeito com as pessoas, dizia que, antes de curar o corpo, tinha que curar o coração. A rotina criou uma normalidade estranha na casa. Carlos passou a perguntar por Lucas nos dias em que o menino não aparecia por causa da chuva. Dona Ana, posso fazer uma pergunta? Lucas disse certa tarde. Claro. Por que o seu Carlos ficou tão triste? O que aconteceu na empresa? Ana hesitou, nunca havia explicado os detalhes para ninguém além dos advogados. Um homem que meu pai confiava muito roubou o dinheiro da empresa, muito dinheiro, quase tudo. Esse homem tá preso? Não, ele foi muito esperto, fez de um jeito que parece que foi meu pai que roubou. Lucas processou a informação em silêncio, seus olhos escuros mostrando uma maturidade além da idade. Por isso o seu Carlos se sente culpado, não é só tristeza, é culpa. A precisão da observação surpreendeu Ana. Como você sabe disso? Já vi muito adulto assim na comunidade, quando as coisas dão errado, eles ficam achando que é culpa deles, mesmo quando não é. Naquela noite, Ana teve dificuldade para dormir, as palavras de Lucas tocaram em algo que ela não conseguia nomear. No dia seguinte, durante a sessão, Carlos conseguiu mover os dedos dos pés deliberadamente quando Lucas pediu, a primeira vez que obedeceu a um comando motor voluntário em 3 anos. Conseguiu, Lucas gritou, pulando de alegria. Seu Carlos conseguiu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carlos. Ana, que observava da porta, também chorou. Lucas, você quer jantar com a gente hoje? Ana ofereceu. Pode ser, dona? Claro que pode. Durante o jantar, Lucas comeu com educação, mas Ana notou que ele guardava pedaços de pão no bolso. Lucas, você pode levar comida para os seus amigos, não precisa esconder. O menino corou. Desculpa, dona Ana, é que o Gabriel tá doente e não conseguiu sair para procurar comida hoje. Quantos meninos moram com você? Somos 5, tem o Gabriel, que tem 8 anos, o Diego, que tem 15, o Rafael, que tem 12, e o Miguel, que tem 7. Ana sentiu o peito apertar. 5 crianças vivendo nas ruas enquanto ela desperdiçava comida na mansão. Lucas, você gostaria de dormir aqui hoje? Tenho um quarto de hóspedes. Não posso, dona, os meninos precisam de mim. E se eu mandasse comida para todos eles hoje? Sério, a senhora faria isso? Beatriz, prepara uma cesta grande de comida, Lucas vai levar para os amigos dele. Quando Lucas saiu carregando 2 sacolas cheias, Ana sentiu algo mudar dentro dela, uma sensação que não experimentava há anos. Nos dias seguintes, Carlos mostrou progressos consistentes, conseguia mexer os pés, dobrar os joelhos levemente, sentir os toques de Lucas. Dona Ana, preciso contar uma coisa, Lucas disse numa tarde. O que foi? Ontem eu vi um homem rondando a casa de vocês, um homem de terno, meio gordo, dirigindo um carro preto. Como ele era? Cabelo grisalho, bigode, ficou parado do outro lado da rua por uns 20 minutos, só olhando. Ana sentiu um calafrio.
A descrição era de Paulo Ribeiro. Lucas, se você vir esse homem de novo, me avisa imediatamente, tá bom? Tá bom, dona, ele é perigoso? Não sei, mas prefiro que você tome cuidado. Naquela noite, Ana recebeu uma ligação do banco, informando que havia um comprador interessado na mansão. O valor oferecido era muito baixo, mas o gerente insistia que era a única proposta viável, considerando as dívidas da família. Quem é o comprador? Ana perguntou. Um empresário chamado Paulo Ribeiro, disse que conhece a família e quer ajudar. Ana desligou o telefone com as mãos tremendo. Paulo estava voltando para dar o golpe final. No dia seguinte, ela contou pro pai sobre a ligação. Carlos ficou agitado, perdendo parte dos progressos. Ele quer levar nossa casa também, Carlos sussurrou. Não vamos deixar, pai, vamos encontrar uma solução. Não há solução, Ana, ele venceu. Durante a sessão daquela tarde, Lucas percebeu que algo estava errado. Seu Carlos tá diferente hoje, aconteceu alguma coisa? Ana explicou a situação de forma simplificada. Lucas ouviu em silêncio. E se vocês não tivessem que vender a casa, ele disse. Como assim? E se a casa trouxesse dinheiro em vez de só gastar? Ana não entendeu. Explica melhor. Na comunidade, a dona Teresa transforma a casa dela num lugar onde as pessoas vão para aprender a cozinhar, cobra uma taxinha, e todo mundo fica feliz. Você tá sugerindo que eu transforme esta casa numa escola de culinária? Não, tô sugerindo que transforme num lugar onde pessoas como seu Carlos possam vir fazer exercícios. A ideia era tão simples que Ana quase riu, mas fazia sentido. Lucas, você acha que isso funcionaria? Tenho certeza, conheço muita gente na comunidade que precisava de ajuda igual ao seu pai, mas não tem dinheiro para médicos caros. Naquela noite, Ana ficou acordada pensando na proposta de Lucas. No dia seguinte, Paulo Ribeiro apareceu pessoalmente. Ana, querida, disse com um sorriso falso quando Beatriz o conduziu à sala. Como está seu pai? O que você quer aqui, Paulo? Vim fazer uma proposta generosa, sei que vocês estão passando dificuldades financeiras. Paulo colocou um envelope na mesa. Esta é minha oferta pela mansão, é menos do que ela vale, mas, considerando as circunstâncias. Ana abriu o envelope, o valor mal cobriria metade das dívidas. É uma piada, Paulo. É a realidade, minha querida, vocês não têm escolha. Temos sim, não vamos vender. Paulo se levantou, perdendo a compostura. Ana, você não entende a situação, sem esta venda, vocês vão perder tudo, pelo menos assim ficam com alguma coisa. Sai da minha casa, Paulo. Você tem uma semana para reconsiderar, depois disso, minha oferta não estará mais disponível. Quando Paulo saiu, Ana encontrou Lucas escondido atrás da cortina. Esse era o homem que você viu ontem? Era sim, dona Ana, ele parece muito mal. É muito mal mesmo, Lucas. Naquela tarde, durante a sessão com Carlos, Lucas perguntou se podia trazer amigos da comunidade no dia seguinte. Que tipo de amigos? Pessoas que precisam de ajuda igual ao seu pai, quero mostrar que é possível melhorar. Ana hesitou, a ideia de estranhos em sua casa a deixava desconfortável. Lucas, não sei se é uma boa ideia. Carlos, que estava em silêncio, falou. Deixa o menino trazer, Ana, pode ser bom para mim também. No dia seguinte, Lucas chegou com 3 pessoas, uma senhora de uns 60 anos que mancava, um homem de meia idade com um braço atrofiado, e uma jovem que caminhava com dificuldade. Dona Ana, esta é a Dona Isabel, o seu Marcos, e a Sofia, Lucas apresentou. Lucas me contou que vocês fazem um tratamento especial aqui, Dona Isabel disse. Minha perna esquerda não funciona direito desde que caí da escada no trabalho. E eu machuquei o braço numa obra e nunca mais consegui movimentar direito, seu Marcos completou. Lucas organizou uma sessão coletiva no Jardim dos Fundos. Ana observava, fascinada, como o menino conduzia os exercícios com naturalidade, adaptando cada movimento às necessidades específicas de cada pessoa. Respira fundo, Dona Isabel,
agora levanta o braço bem devagar. Seu Marcos, tenta dobrar o dedinho, só um pouquinho. Sofia, apoia o peso na perna boa e deixa a outra relaxar. Carlos participava em sua cadeira de rodas, seguindo as instruções de Lucas. Após 2 horas, todos mostraram pequenas melhoras. Dona Isabel conseguiu apoiar mais peso na perna machucada, seu Marcos movimentou 2 dedos que não mexia há meses, Sofia caminhou alguns passos sem mancar. Como vocês se sentem? Ana perguntou. Melhor, Dona Isabel respondeu. Faz tempo que não me sentia assim. Lucas tem um dom, seu Marcos acrescentou. Ele faz a gente acreditar que pode melhorar. Quando todos foram embora, Ana se sentou ao lado do pai no jardim. O que achou, pai? Fez bem para mim ver outras pessoas lutando, me senti menos sozinho. Lucas, como você consegue ajudar tanta gente assim? Meu avô dizia que o segredo não tá nas mãos, tá no coração. Se a gente realmente quer ajudar, sempre encontra um jeito. Naquela bittersweet, Ana tomou uma decisão, ligou pro advogado e perguntou sobre transformar a mansão num centro de reabilitação. É possível, Ana, o advogado explicou, mas você precisaria de licenças, seguros, adaptações na estrutura. Quanto custaria? Uns R$200 mil, no mínimo. Era dinheiro que ela não tinha. Ana desligou, desanimada. No dia seguinte, Lucas trouxe mais 5 pessoas da comunidade, a notícia sobre os exercícios se espalhava rápido. Dona Ana, posso falar uma coisa? Lucas perguntou após a sessão. Claro. As pessoas da comunidade querem pagar pelo tratamento, não muito, porque não tem dinheiro, mas um pouquinho cada uma. Lucas, eu não posso cobrar das pessoas. Por que não? A senhora tá oferecendo um serviço, elas querem pagar porque valorizam o que recebem. Ana nunca pensara nisso dessa forma. Quanto elas querem pagar? Uns R$20 por sessão, e tem muita gente interessada. Ana fez cálculos rápidos, se conseguisse 15 pacientes por dia, 5 dias por semana, seria uma renda de R$1.500 semanais, não era muito, mas ajudaria nas despesas. Tá bom, Lucas, vamos tentar. Sério. Os olhos do menino brilharam. Sério, mas preciso organizar tudo direitinho. Nos dias seguintes, Ana converteu o salão de festas num espaço para exercícios, comprou equipamentos básicos, criou uma agenda de horários. Lucas ajudava com tudo, desde a organização dos materiais até o atendimento aos pacientes. Beatriz, inicialmente resistente, começou a preparar chás e lanches leves para os pacientes. Carlos participava ativamente, pela primeira vez desde a paralisia, ele tinha um propósito. Ana, o seu João tem o mesmo problema que eu tinha, ele disse certa tarde, talvez precise de mais conversa e menos exercício físico. Era a frase mais longa que Carlos pronunciara em meses. Caro ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, após um mês, o centro tinha uma lista de espera de 30 pessoas, as melhoras dos pacientes eram visíveis, o boca a boca espalhava a fama do menino milagreiro por Recife. Ana acreditava que poderia salvar a mansão quando Paulo Ribeiro reapareceu. Vejo que transformou sua casa numa espécie de clínica popular, ele disse, observando o movimento no jardim. Transformei num negócio legítimo, Ana respondeu. Um negócio, Paulo riu. Ana, você não tem licença para operar uma clínica, sabe o que pode acontecer se alguém se machucar aqui? As pessoas vêm por livre vontade. Isso não importa legalmente, e, além disso, você ainda deve o dinheiro que seu pai roubou da nossa empresa. Meu pai não roubou nada, e você sabe disso. Prove, enquanto isso, você tem 72 horas para aceitar minha oferta, ou vou tomar providências legais. Que tipo de providências? Posso denunciar sua clínica ilegal para vigilância sanitária, posso entrar com uma ação de cobrança que vai penhorar todos os seus bens, posso tornar sua vida um inferno. Quando Paulo saiu, Ana sentiu o chão desaparecer. Ela investira todas as esperanças no centro, mas agora via que era um castelo de cartas. Naquela noite, conversou com o pai. Talvez Paulo esteja certo, pai,
talvez a gente devesse aceitar a oferta dele. Não, Carlos disse com firmeza, não vamos entregar nossa casa para aquele canalha. Mas, pai, se ele denunciar o centro? Então vamos tornar o centro legal. Com que dinheiro? Carlos ficou em silêncio, então falou. Ana, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ana se aproximou. Paulo não roubou apenas o dinheiro da empresa, ele forjou documentos para parecer que fui eu quem desviou os recursos. Como você sabe disso? Porque tenho cópias dos documentos originais, escondi numa conta bancária que Paulo não conhece. Pai, por que nunca me contou isso? Porque estava com vergonha de ter confiado nele, vergonha de ter deixado nossa família chegar a este ponto, mas, com esses documentos, a gente pode provar a inocência do Senhor. Pode, e também pode processar Paulo por falsificação e apropriação indébita. Ana sentiu alívio e raiva. Por que o Senhor não fez isso antes? Porque desisti de lutar, mas agora, vendo você cuidando de tanta gente, vendo Lucas trazendo esperança para nossa casa, agora eu quero lutar de novo. No dia seguinte, Ana marcou uma reunião com um advogado em São Paulo, longe da influência de Paulo. O advogado, Dr. Eduardo Santos, analisou os documentos com interesse. Ana, isto aqui é ouro. Paulo não apenas roubou da empresa, cometeu vários crimes federais, falsificação de documento público, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, ele pode pegar até 15 anos de prisão. O que precisamos fazer? Vou entrar com uma ação criminal hoje, mas preciso te avisar, Paulo provavelmente vai tentar negociar quando souber que temos essas evidências. Que tipo de negociação? Vai oferecer devolver o dinheiro em troca de não irmos à justiça. E você acha que devemos aceitar? Depende, você quer o dinheiro ou quer justiça? Ana pensou na pergunta. Quero os dois. No dia seguinte, Paulo ligou. Precisamos conversar, disse, sem o tom arrogante habitual. Não temos nada para conversar, Paulo. Ana, sei que encontraram alguns documentos antigos, talvez possamos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Posso devolver parte do dinheiro que peguei emprestado da empresa. Emprestado, Ana riu. Paulo, você roubou, e agora vai pagar por isso. Ana, seja sensata, se isto for para a justiça, vai demorar anos, e não há garantia de que recuperem alguma coisa. Vamos descobrir. Quando Ana desligou, suas mãos não tremiam mais, pela primeira vez em 3 anos, ela se sentia no controle. No centro de reabilitação, as atividades continuavam, disfarçadas de encontros de amigos. Lucas criou um sistema onde grupos se revezavam, garantindo acesso aos exercícios sem caracterizar operação comercial. Carlos participava ativamente, já conseguia ficar de pé por alguns minutos com apoio, mover as pernas com movimentos deliberados. Seu Carlos, hoje vamos tentar uma coisa nova, Lucas anunciou numa sessão. O quê? Vamos tentar alguns passos. Ana, que observava de longe, sentiu o coração acelerar. Carlos tentará andar antes, mas sempre caía. Lucas posicionou Carlos de pé, segurando-o pelos braços. Respira fundo, não pensa nas pernas, pensa só em ir para frente. Carlos deu um passo trêmulo, depois outro, no terceiro, suas pernas falharam, mas Lucas o segurou. Quase, Lucas gritou. Quase conseguiu. Não consegui, Carlos disse, desanimado. Conseguiu sim, deu 3 passos, semana passada não conseguia nenhum. Dona Isabel, que observava, se aproximou. Seu Carlos, quando comecei aqui, não conseguia nem levantar da cadeira, hoje varri minha casa inteira, não desiste. Suas palavras tocaram Carlos de uma forma que as palavras da filha nunca conseguiram, havia algo poderoso na encorajação de alguém que passava pela mesma luta. Naquela tarde, Paulo apareceu sem avisar, com 2 homens de terno. Ana, estes são meus advogados, anunciou. Eles têm uma proposta. Não me interessa. R$1 milhão, um advogado disse, em dinheiro, em 48 horas. Ana hesitou, era mais do que Paulo roubara. Em troca de quê?
de vocês retirarem todas as acusações e assinarem um acordo de confidencialidade. E se eu não aceitar? Aí vamos resolver na justiça, o segundo advogado disse, e será um processo longo e custoso para todos. Vocês têm 48 horas para me dar uma resposta, Paulo acrescentou. Quando saíram, Ana encontrou Lucas escondido atrás da porta, ouvindo a conversa. Lucas, você ouviu tudo? Ouvi sim, dona Ana, acho que eles estão com medo. Por que acha isso? Porque, se tivessem razão, não precisariam oferecer dinheiro, iam só esperar ganhar na justiça. A lógica de Lucas era irrefutável. Naquela noite, Ana discutiu a proposta com o pai. R$1 milhão resolveria nossos problemas financeiros, ela disse. Resolveria os problemas de dinheiro, Carlos corrigiu, mas não o problema da justiça. O que quer dizer? Paulo roubou, mentiu, forjou documentos, destruiu nossa família, se ele não pagar por isso, vai fazer o mesmo com outras pessoas. Mas, pai, pense no centro, com 1 milhão, podíamos legalizar tudo, comprar equipamentos, contratar fisioterapeutas. Ana, você acha que o dinheiro é o que faz o centro funcionar? Ana olhou pela janela pro jardim, onde Lucas organizava os equipamentos improvisados. É o Lucas que faz funcionar, ela admitiu. Exato, e Lucas não precisa de 1 milhão para continuar ajudando. No dia seguinte, Ana ligou para Paulo. Recuso sua oferta. Ana, você tá cometendo um erro. Paulo, você destruiu minha família por ganância, agora vai pagar por isso. Você vai se arrepender. Duvido. 2 horas depois, uma equipe da Polícia Civil chegou com um mandado de busca e apreensão, procurando evidências do centro ilegal que Paulo denunciará. Este é o endereço da suposta clínica clandestina, o delegado perguntou. Que clínica? Aqui é minha casa, Ana respondeu. Ela conduziu os policiais pelo jardim, onde Lucas organizava uma sessão com 5 pacientes. É isto aqui, o delegado disse, observando Lucas, um menino de 10 anos, ensinando exercícios básicos para adultos que estavam ali por vontade própria. Vocês têm alguma formação médica? Perguntou para Lucas. Não, senhor, só aprendi uns exercícios com meu avô e ensino para quem quer aprender. E cobram alguma coisa? Não, senhor, dona Isabel respondeu. A dona Ana até oferece lanche depois dos exercícios, e material cada um traz o seu. Seu Marcos mostrou garrafas de água e toalhas que os pacientes trouxeram. Após 40 minutos, os policiais não encontraram nada que caracterizasse atividade médica ilegal. Sinto muito pelo transtorno, o delegado se desculpou, parece que recebemos uma denúncia infundada. Quando a polícia saiu, Lucas se aproximou. Dona Ana, acho que o homem mau não vai desistir fácil. Eu sei, Lucas, mas a gente também não vai desistir. E se ele tentar machucar as pessoas que vêm aqui? Não vai conseguir, estamos fazendo tudo certo. Mas, naquela tarde, Ana recebeu uma ligação de Dona Isabel, chorando. Dona Ana, um homem apareceu na minha casa hoje, disse que, se eu continuasse indo aí, ia fazer eu perder meu trabalho. Como ele sabia onde você trabalha? Não sei, mas sabia tudo sobre mim, onde moro, onde trabalho, o nome dos meus filhos. Ana sentiu um calafrio, Paulo estava atacando os pacientes. Dona Isabel, você não precisa vir mais se não quiser. Mas eu quero, pela primeira vez em 2 anos, tô conseguindo andar sem dor, não vou deixar esse homem me impedir. Quando Ana desligou, percebeu que Paulo estava usando uma estratégia cruel, mas eficaz. No dia seguinte, apenas 3 pessoas apareceram para os exercícios. Lucas tentou manter o ânimo, mas Ana via que ele estava preocupado. Dona Ana, as pessoas estão com medo, ele disse. Eu sei, Lucas, Paulo tá ameaçando todo mundo. Então a gente precisa pensar numa solução. Que tipo de solução? Não sei ainda, mas meu avô dizia que, quando o inimigo ataca por um lado, a gente precisa ser mais forte do outro. Naquela noite, Ana teve uma ideia: se Paulo intimidava os pacientes individualmente, a solução era uni-los coletivamente. No dia seguinte,
pediu para Lucas marcar uma reunião com todos os pacientes na igreja local. Vou contar tudo, ela explicou, se souberem a verdade, talvez não tenham tanto medo. Caro ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, na reunião, Ana explicou tudo, o roubo de Paulo, as ameaças, o processo judicial. Vocês têm todo o direito de ter medo, ela disse, Paulo é um homem poderoso e perigoso, se quiserem parar de vir no centro, eu entendo. Dona Isabel se levantou. Dona Ana, trabalho há 30 anos numa fábrica, já vi muitos homens poderosos tentando intimidar trabalhador, mas uma coisa aprendi, eles só são fortes quando a gente tá sozinho. Seu Marcos se levantou. Concordo com a Dona Isabel, esse Paulo pode ameaçar um de nós, mas não pode ameaçar todos ao mesmo tempo. Sofia, que melhorará muito, falou. Vocês salvaram minha vida, não conseguia trabalhar por causa da dor nas pernas, agora posso sustentar meus filhos de novo, não vou abandonar vocês. Uma por uma, todas as pessoas se manifestaram em apoio. Ana estava emocionada demais para falar. Então tá decidido, Dona Isabel disse, vamos continuar indo nos exercícios, e, se esse Paulo quiser ameaçar alguém, vai ter que ameaçar todos nós. A reunião terminou com um acordo, os pacientes iriam em grupos, acompanhados por vizinhos e familiares, se Paulo tentasse intimidar alguém, todos seriam avisados. No dia seguinte, em vez de 40 pessoas apareceram na mansão, muitas eram familiares e amigos dos pacientes, mostrando apoio. Lucas organizou uma sessão coletiva no jardim, não havia espaço para todos fazerem exercícios, mas a presença de tantas pessoas enviava uma mensagem clara, a comunidade estava unida. Paulo apareceu durante a sessão, mas, ao ver a multidão, nem saiu do carro, observou de longe por alguns minutos e foi embora. Ele entendeu o recado, Carlos comentou, olhando pela janela. Que recado? Que ele não tá lutando mais contra a nossa família, tá lutando contra uma comunidade inteira. Nos dias seguintes, o apoio ao centro cresceu. Comerciantes locais doaram materiais para os exercícios, uma escola de enfermagem ofereceu estudantes voluntários, um fisioterapeuta aposentado se ofereceu para ensinar técnicas mais avançadas para Lucas. Dona Ana, nunca vi nada assim, Lucas disse, observando o movimento no jardim. Parece que todo mundo quer ajudar. É porque você plantou uma semente, Lucas, e agora ela está crescendo. O progresso de Carlos também se acelerou, inspirado pela comunidade, ele participava mais ativamente, não só como paciente, mas como organizador. Ana, quero fazer algo para ajudar, ele disse certa tarde. O que tem em mente? Quero contar minha história para as pessoas, explicar como cheguei até aqui e como tô conseguindo sair. Pai, você tem certeza? Tenho, acho que pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que eu. No sábado seguinte, Carlos deu sua primeira palestra no centro, falou sobre depressão, sobre como a traição de Paulo afetara não só suas finanças, mas sua vontade de viver. Achava que minha vida tinha acabado, contou para uma plateia de 30 pessoas, que nunca mais seria útil para ninguém, mas este menino, ele apontou para Lucas, me ensinou que a gente só para de ser útil quando para de tentar. A palestra emocionou todos, muitas pessoas se identificaram e pediram para ele repetir. Pai, você tem jeito para isso, Ana disse depois. Deveria considerar fazer mais palestras. Já tô considerando, acho que encontrei meu novo propósito. Enquanto isso, o processo contra Paulo avançava. O advogado, Dr. Eduardo, informou que as evidências eram sólidas. Paulo tá tentando ganhar tempo, explicou, sabe que vai ser condenado, então tá tentando negociar uma pena menor. Que tipo de negociação? Confessar os crimes em troca de pena reduzida e liberdade condicional. Vocês acham que devemos aceitar? Pessoalmente, acho que vocês já ganharam. Paulo vai ter que devolver todo o dinheiro, pagar multas pesadas, e vai ficar com ficha criminal. A vida dele como empresário acabou. Ana pensou na proposta, justiça não era vingança. Vou conversar com meu pai. Naquela noite, Ana e Carlos discutiram longamente. O que acha, pai?
Acho que Paulo já perdeu tudo o que importava para ele, o poder, a reputação, a empresa, colocar ele na cadeia não vai mudar nada para nós. Então quer aceitar o acordo? Quero que Paulo pague pelos crimes, mas não quero que nossa família fique anos num processo judicial, temos coisas mais importantes para fazer. No dia seguinte, Ana ligou pro advogado, aceitando o acordo. Paulo confessaria todos os crimes, devolveria o dinheiro roubado com correção e juros, pagaria uma multa de R$ 500 mil e ficaria em liberdade condicional por 5 anos. É uma boa decisão, Dr. Eduardo disse, vocês vão recuperar muito mais dinheiro do que perderam e terão paz para tocar suas vidas. 2 semanas depois, Paulo apareceu na mansão para uma última conversa, visivelmente abatido, com roupas simples e um carro modesto. Ana, queria me desculpar pessoalmente, ele disse. Paulo, suas desculpas não trazem de volta os 3 anos que meu pai passou numa cadeira de rodas. Eu sei, mas queria que soubesse que me arrependo de tudo o que fiz. O que pretende fazer agora? Não sei, perdi tudo, a empresa, a casa, a família, minha esposa pediu divórcio quando soube de tudo. Ana olhou pro homem que fora o pesadelo de sua família, agora ele parecia apenas um senhor cansado e derrotado. Paulo, você ainda é jovem, pode recomeçar. Não sei por onde começar. Comece pedindo perdão para as pessoas que prejudicou, e depois encontre uma forma de ajudar em vez de destruir. Quando Paulo saiu, Ana sentiu que um capítulo importante de sua vida estava fechado. No centro de reabilitação, as atividades cresciam, com o dinheiro recuperado, Ana legalizou o funcionamento, comprou equipamentos adequados, contratou profissionais qualificados. Lucas, agora com 11 anos, tornou-se uma espécie de coordenador geral, ajudava a organizar sessões, treinava voluntários, desenvolvia técnicas que combinavam fisioterapia com apoio emocional. Lucas, quero fazer uma proposta, Ana disse certa tarde. Que tipo de proposta? Quero que você mora aqui conosco, oficialmente, como membro da família. Sério? Os olhos de Lucas brilharam. Sério, você já é parte da nossa família há muito tempo, agora é só oficializar. E meus amigos da rua? Eles também podem vir, temos espaço para todo mundo. Mesmo? Lucas, você mudou nossa vida completamente, é justo que a gente mude a sua também. 2 meses depois, a mansão era uma casa-escola, Lucas e seus 4 amigos moravam lá, estudavam numa escola particular, ajudavam a administrar o centro. Carlos não apenas voltará a andar, mas se tornará o principal palestrante, suas talks sobre superação atraíam pessoas de toda a região de Recife. Pai, você virou uma celebridade local, Ana brincou, vendo a fila de pessoas esperando para conversar com ele após uma palestra. Não é celebridade, filha, é só um homem que aprendeu que cair não é o fim, é o começo de um novo levantamento. O centro de reabilitação tornou-se referência, não só pelos resultados físicos, mas pela abordagem humanizada que Lucas ensinara. A fisioterapia não trata só músculos e articulações, Lucas explicava para os estudantes de enfermagem que faziam estágio, trata pessoas inteiras, com medos, sonhos, histórias. Ana observava as transformações com uma sensação de realização que nunca experimentara. Sua empresa de marketing quebrara junto com a construtora do pai, mas agora ela tinha um propósito verdadeiro. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Ela disse num fim de tarde, organizando o material pro dia seguinte. Claro, dona Ana. Por que parou nosso carro naquele dia na estrada? Lucas sorriu. Porque vocês pareciam pessoas tristes que precisavam de ajuda, meu avô sempre dizia que, quando a gente vê alguém que precisa, tem que tentar ajudar. Mas como sabia que podia ajudar meu pai? Não sabia, só sabia que tinha que tentar. E, se não tivesse funcionado, pelo menos a gente teria tentado. Meu avô dizia que o único fracasso de verdade é não tentar. Ana abraçou o menino que salvara sua família. Lucas, você sabe que é um presente na nossa vida, né? Vocês também são um presente na minha vida, dona Ana. 6 meses depois, o Centro de Reabilitação Comunitária de Recife atendia mais de 200 pessoas por mês, tornará-se modelo para outras cidades, que enviavam profissionais para aprender as técnicas de Lucas. Carlos não apenas caminhava normalmente, mas voltará a trabalhar,
não na construção, mas como consultor para famílias em crise. Pai, você parece uma pessoa completamente diferente, Ana comentou, vendo-se preparar para mais uma palestra. Sou uma pessoa diferente, aquele homem que ficou 3 anos numa cadeira de rodas não existe mais. O que mudou? Aprendi que a vida não acaba quando a gente cai, aprendi que, às vezes, a gente precisa cair para descobrir quem realmente é. E quem você realmente é? Um homem que quer ajudar outras pessoas a se levantarem. Lucas, agora com 12 anos, crescerá e amadurecera, mas mantinha a simplicidade e sabedoria que encantara Ana desde o primeiro dia. Lucas, pretende estudar fisioterapia quando crescer? Ela perguntou. Não sei ainda, talvez, mas, independente do que estudar, quero continuar ajudando as pessoas. Seu avô era muito sábio. Era, e acho que ele ficaria feliz vendo tudo o que aconteceu aqui. Ana olhou para o jardim onde tudo começara, agora cheio de equipamentos de fisioterapia, plantas medicinais que Lucas sugerira plantar, e um pequeno palco onde Carlos dava suas palestras. Lucas, você acha que seu avô esperava que tudo isso acontecesse quando te ensinou os exercícios? Acho que ele sabia que, se eu ajudasse uma pessoa, essa pessoa ia querer ajudar outras, e aí ia crescendo, como uma semente. Exato, seu avô plantou uma semente em você, você plantou uma semente no meu pai plantou sementes em outras pessoas, e agora tem um jardim inteiro. Naquela noite, Ana teve dificuldade para dormir, não de preocupação, mas de excitação com os planos pro futuro. O centro crescia, novas parcerias surgiam, havia propostas para abrir filiais em outras cidades. Mas, na madrugada, ela foi acordada por um barulho no jardim. Levantou-se, preocupada, e olhou pela janela. Era Carlos, caminhando sozinho sob a luz da lua, sem cadeira de rodas, sem apoio, apenas caminhando lentamente, como se contemplasse o caminho percorrido. Ana desceu e se juntou a ele. Pai, o que tá fazendo acordado? Não conseguia dormir, fico pensando em como minha vida mudou. Em que sentido? Há 1 ano, achava que minha vida tinha acabado, não via sentido em nada, agora acordo todos os dias animado para ver quem vou poder ajudar, é uma sensação boa. É a melhor sensação do mundo, pai. Descobri que a vida só faz sentido quando a gente faz diferença na vida de outras pessoas. Lucas te ensinou isso. Lucas me ensinou muitas coisas, mas a principal é que a gente sempre pode recomeçar, não importa a idade, não importa o que aconteceu antes, sempre dá para recomeçar. Pai e filha caminharam em silêncio pelo jardim, que se tornará símbolo de renovação para a comunidade. Ana, posso te contar um segredo? Carlos disse, parando perto do local onde Lucas fizera a primeira sessão. Claro. No dia em que Lucas apareceu na estrada, eu estava pensando em desistir de tudo, não conseguia mais ver sentido em continuar vivendo. Pai. Deixa eu terminar, quando aquele menino disse que podia me fazer andar de novo, não foi a promessa de voltar a caminhar que me deu esperança, foi ver que ainda existiam pessoas no mundo dispostas a ajudar estranhos sem pedir nada em troca. E agora? Agora sei que o mundo tá cheio de pessoas como Lucas, pessoas boas, dispostas a ajudar, só precisamos estar atentos para vê-las. No dia seguinte, Ana acordou com uma decisão, ligou para um jornalista local que mostrará interesse em fazer uma matéria sobre o centro. Quero contar nossa história, ela disse, toda ela, desde o dia em que Paulo roubou nossa empresa até o dia em que Lucas nos encontrou na estrada. Por que agora? Porque nossa história pode inspirar outras famílias que estão passando por dificuldades, pode mostrar que sempre existe uma saída. A matéria foi publicada num domingo e teve repercussão maior do que Ana esperava. O telefone não parou de tocar, eram pessoas de todo o Brasil querendo saber como replicar o modelo do centro. Dona Ana, tem um homem aqui que quer falar com a senhora, Beatriz anunciou numa manhã. Quem é? Disse que se chama Paulo e que a senhora conhece ele. Ana ficou surpresa, Paulo aparecerá sem avisar após meses sem contato. Pode mandar ele entrar. Paulo entrou no escritório improvisado de Ana, com uma postura mais humilde. Ana, vi a matéria no jornal, queria parabenizar vocês pelo que conseguiram construir aqui. Obrigada. E queria perguntar se precisam de algum tipo de ajuda.
Ana olhou pro homem que fora seu maior inimigo. Que tipo de ajuda? Não sei, trabalho voluntário, doações, sei que não tenho o direito de pedir, mas gostaria de contribuir. Por quê? Porque vocês me ensinaram uma lição, mostraram que é possível construir algo bom mesmo depois de tudo dar errado. Ana pensou por alguns minutos. Paulo, tem uma coisa que você pode fazer. O quê? Pode contar sua história para as pessoas, explicar como chegou ao ponto de roubar de amigos, como se sentiu depois, o que aprendeu. Você acha que alguém ia querer ouvir? Tenho certeza, muitas pessoas cometem erros parecidos, sua experiência pode evitar que outras famílias passem pelo que passamos. Você me deixaria fazer isso aqui no centro? Deixaria, mas com uma condição. Qual? Lucas teria que aprovar, foi ele quem criou este lugar, se ele concordar, você pode participar. Paulo encontrou Lucas no jardim, organizando uma sessão para idosos. Lucas, posso falar com você? Pode sim, senhor. Sou Paulo, o homem que causou problemas para a família da dona Ana. Lucas parou e olhou para Paulo com curiosidade, não com raiva. Sei quem o senhor é. Queria pedir desculpas pelo que fiz, e perguntar se posso ajudar vocês de alguma forma. Que tipo de ajuda? Posso contar minha história para as pessoas, mostrar como as coisas podem dar errado quando a gente faz escolhas ruins. Lucas pensou por alguns minutos. Meu avô dizia que todo mundo merece uma segunda chance, mas só se realmente quer mudar. Eu quero mudar, Lucas, quero fazer algo bom pelo resto da minha vida. Então tá bom, o senhor pode ajudar. Mesmo depois de tudo que fiz? Meu avô dizia que não importa onde a gente começou, importa onde a gente quer chegar. 3 meses depois, Paulo tornará-se um dos palestrantes mais requisitados do centro. Sua apresentação sobre como não ser um empresário corrupto atraía profissionais de toda a região. É estranho ver Paulo ajudando as pessoas, Ana comentou com Lucas após uma palestra. Por que estranho? Porque ele era nosso inimigo. Meu avô dizia que não existe inimigo que não possa virar amigo, só precisa que alguém dê a primeira chance. Você não tem raiva dele pelo que fez com minha família? Não, raiva só machuca quem sente, e, além disso, se ele não tivesse feito o que fez, vocês nunca teriam parado naquela estrada, e eu nunca teria conhecido vocês. A sabedoria simples de Lucas continuava surpreendendo Ana. Lucas, como você faz para ver o lado bom de tudo? Meu avô me ensinou que toda situação ruim traz algo bom junto, só precisa procurar. E qual foi a coisa boa que veio da situação ruim da minha família? Vocês descobriram que são mais fortes do que imaginavam, conseguiram ajudar centenas de pessoas, e ganharam uma família nova. Ele sorriu, se referindo a ele e aos outros meninos. Ana abraçou Lucas, como fazia todos os dias. Você sabe que é o maior presente que já recebi na vida, né? A senhora também é um presente na minha vida, vocês todos são. 1 ano após o início do centro, a Prefeitura de Recife convidou Ana para uma reunião sobre transformar o projeto num programa oficial da cidade. Queremos replicar o modelo de vocês em outros bairros, o secretário de Saúde explicou, com apoio da Prefeitura, financiamento, equipe técnica. É uma proposta interessante, Ana respondeu, mas tenho condições. Quais? Primeira, Lucas tem que ser o coordenador pedagógico de todos os centros. Segunda, o foco sempre tem que ser na humanização do atendimento, não só nos resultados físicos. Terceira, as comunidades locais têm que participar da gestão. Concordamos com tudo, quando podemos começar? Assim que Lucas aprovar. Quando Ana contou para Lucas, ele ficou pensativo. Dona Ana, o que a senhora acha? Acho que é uma oportunidade de ajudar mais gente, mas, se virar uma coisa muito grande, não vai perder o jeitinho familiar que tem aqui? Não precisa perder, depende de como a gente organizar, e, se não der certo, a gente tenta de outro jeito. Meu avô não dizia que o importante é tentar? Lucas sorriu. Dizia sim, então vamos tentar. 6 meses depois, Recife tinha 5 centros de reabilitação comunitária, cada um mantinha a filosofia de Lucas, adaptada às necessidades de cada bairro. Carlos tornará-se embaixador do projeto,
viajando para ensinar outras famílias sobre superação. Pai, você não se cansa de viajar tanto? Ana perguntou. Ana, depois de 3 anos parado numa cadeira de rodas, qualquer movimento é uma bênção. E gosta de contar sua história? Gosto, porque vejo que nossa experiência pode ajudar outras pessoas, cada família que se reergue faz tudo o que passamos valer a pena. Lucas, agora com 13 anos, dividia seu tempo entre estudos, coordenação dos centros, desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas. Tornará-se uma pequena celebridade local, mas mantinha a simplicidade. Lucas, não fica incomodado com toda essa atenção? Ana perguntou após uma entrevista na TV. Fico não, meu avô dizia que, se a gente tiver oportunidade de espalhar coisas boas, tem que aproveitar, e, se tudo isso acabar um dia, a gente começa de novo, o importante é nunca parar de tentar ajudar. Numa tarde de sábado, 2 anos após o encontro na estrada, Ana organizava documentos no escritório quando encontrou a primeira reportagem sobre o centro. Releu a matéria, emocionada, lembrando tudo o que passaram. Lucas apareceu na porta. Dona Ana, tá tudo bem? Tô só lembrando de como tudo começou. Quer que eu conte uma coisa? Claro. No dia que parei vocês na estrada, eu não sabia se ia dar certo. Sério. Sério, só sabia que tinha que tentar. Meu avô dizia que, às vezes, a gente não precisa saber o final da história, só precisa começar o primeiro capítulo. E acha que esta história já chegou ao final? Acho que não, acho que a gente ainda tá no começo. Ana olhou pro jardim onde tudo começara, agora com uma placa na entrada que dizia, Centro de Reabilitação Comunitária Carlos Silva, onde a cura começa no coração. Lucas, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Lucas pensou. Não mudaria nada, porque tudo o que aconteceu, de ruim e de bom, trouxe a gente até aqui, e aqui é um lugar muito bom de estar. Ana abraçou o menino que transformará suas vidas. Lucas, obrigada por ter parado nosso carro naquele dia. Obrigado por terem parado, Dona Ana. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história de Ana, Carlos e Lucas. Você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes sobre superação e esperança.